amigos, vamos lá, hein? Elas no Esporte na área, mais um episódio bacana, onde a gente tem a oportunidade de conhecer mulheres que têm esse relacionamento com o esporte, mulheres que são apaixonadas pelo esporte como a gente e que sempre elas estão trazendo aqui assuntos esclarecedores, assuntos que trazem uma certa reflexão do papel mesmo da mulher no esporte, como a mulher ela está chegando nesse espaço, quer dizer, está chegando não, é um espaço que já está dominado pela gente por de fato e de direito, e que é bacana a gente ter essa oportunidade aqui no nosso podcast de trazer pessoas bacanas, que eu acredito que sempre vai trazer luz quando a gente traz algum tema aqui específico. Cris Neive Silveira, tudo bem, né, Cris? Fala, Denise, a todo mundo que acompanha a gente. E para além das histórias dessas mulheres, né, a gente também fala muito do trabalho delas, que contribui bastante no esporte, tanto nos bastidores quanto à frente aí dos trabalhos. E hoje a nossa convidada vai trazer temas muito pertinentes, né? É isso aí. O Elas no Esporte está no ar, meus amigos. Aumentem o som, porque o papo tá bacana. Show de bola! A gente vai conversar com a Bárbara Dotti. Ela é psicóloga do esporte. E a gente traz aqui a Bárbara num assunto tão importante de hoje em dia, que às vezes a gente não leva tão a sério. Quando eu falo levar tão a sério, não que a gente deixe à parte, mas a gente não dá tanta prioridade de um assunto que traz morte em alguns momentos, de um assunto que traz a depressão, de um assunto que traz essa ansiedade, né? 9,3% da população, isso de acordo com os dados da OMS, estão sofrendo esse número, né? Um número forte que está relacionado com pessoas que estão sofrendo de ansiedade. E é um mal que atinge não só o Brasil, eu acho que é o mal do século quando a gente fala sobre ansiedade. E recentemente a gente teve aqui no nosso esporte, aqui no nosso estado, aquele fato horrível envolvendo com Fortaleza, aquele atentado ao ônibus. A gente aguarda como jornalista que as coisas se apresentem, né, se tornem da melhor forma possível no fato de identificar esses suspeitos. A gente já falou de tantas vezes aqui de casos como esses, de atentados, de mortes, de violência envolvendo torcedores e torcedores um entre o outro e torcedores agora contra os jogadores e dirigentes do Fortaleza. E além de tudo isso que a gente veio falando muito, gente, teve um outro caso que veio à tona, que foi a questão da saúde mental, logo após um depoimento do atacante Thiago Galhardo, que com muita coragem chegou a vir a público através das suas redes sociais pedindo um afastamento porque não estava se sentindo bem. O presidente Marcelo Paes, Cris, até em uma oportunidade falou que ele já não estava se sentindo bem Uhum. antes do atentado. Então, quando o atentado aconteceu, parece que as coisas se potencializaram na cabeça do atacante e ele pediu esse tempo. E para isso a Giovana, olha, Giovana não, a Bárbara, tô falando de Giovana, gente. Vamos explicar antes de tudo? Contextualizar. Contextualizar, perdão. Mate, como é mate o homem, mas não mude sobrenome, né? Nem o nome. É, O dote dela só tem a única família dote que tem aqui no, em Fortaleza é a Isso, sua, né? exatamente, DODT. E aí, a minha prima, ela já trabalhou Ela aqui, trabalhou né? aqui, a Então, Giovana. Até mandar um beijo pra ela. Não sei se ela lembra da beijo, Gata tchau. Show, na época do Forró Bodó, nas épocas antigas, sabe? Então esse dote aí a gente associou aqui. Mas ela não é a Giovana, é a prima da Giovana, ela é a Bárbara, que é a irmã da Lívia, não é isso? Exatamente. A Porque Bá- Fortaleza é um kitnet, né? Todo mundo se conhece. E a Bárbara, gente, ela é psicóloga. E é um Isso, assunto tão importante, do esporte ainda, e um assunto tão importante, uma declaração de um jogador, a gente traz uma discussão que não era para estar trazendo só nesse momento, hein? Era para estar trazendo exato. sempre essa discussão que a saúde mental é uma prioridade para a gente, hein? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente, meninas. E é muito curioso porque é uma área importante, né? Um dos pilares da saúde do atleta. E enquanto psicóloga, eu falo que a sociedade ela tem sua resistência em relação a isso, porque também tem as questões do tabu mesmo. Ah, eu não tô doido para ir atrás de psicólogo, então por que que eu vou atrás de psicólogo? Ou por que que eu vou pedir ajuda? Eu consigo me virar, eu consigo falar com meu amigo, vou desabafar, vou fazer outras coisas. E acaba indo em último caso, às vezes, dependendo da situação, acaba indo por áreas que não trazem tanto acolhimento e agravam realmente a situação. A ansiedade, ela é uma emoção nossa, então é importante lembrar que ela faz parte da gente
E é importante que a gente aprenda a regulá-la, nunca controlá-la, porque a gente não existe controle quando o assunto é corpo humano, né? A gente no máximo se regula. Então é importante lembrar desse aspecto de regulação e lembrar que faz parte de nós. Então não dá pra gente eliminar a nossa ansiedade, mas é aprender a viver com ela. E quando ela está em pico, ela tende a afetar outras áreas do nosso organismo, porque, como toda emoção, ela vai ter uma resposta fisiológica, né? Então, na hora que a gente entende isso, a gente vai entendendo por que que o jeito que eu vivo a minha ansiedade vai ser diferente da Cris, vai ser diferente do seu, porque cada organismo vai ter uma resposta, mas, de modo geral, vão ter traços ali em comum. E aí, quando isso está em pico, a gente costuma chamar, na área da saúde, de síndrome do pânico. Porque é um pico ali pontual, é uma síndrome, dura um tempo reduzido, relativamente em relação a outros transtornos. Então, como tem um tempo de constância daquela sensação, tem ali um transtorno ou não. Por isso que eu falei ontem que podia ser que os mesmos jogadores que estavam no ônibus vivessem aquela situação de formas completamente diversas. Porque eu posso enxergar aquilo como algo pontual, eu posso enxergar aquilo como a pior coisa que me aconteceu, como eu posso enxergar aquilo como uma forma de atrasar o meu trabalho. Porque a gente tem que lembrar que ali a gente está lidando com seres humanos. São atletas, eles estão no alto rendimento, eles recebem um valor relativamente alto em relação a outras. A cobrança, né, Bárbara, também que é feita, né? Sim. O Galhardo, ele pediu uma semana, 7 dias, não foi isso, Cris? Uhum, De pausa para ele se isso. cuidar. Será que esse é o tempo necessário para isso? Ou ele vai ser uma pessoa que sempre vai precisar ter de um acompanhamento? Porque pode ter crises, né? Eu não sei se essas crises elas aparecem com bastante frequência ou se elas aparecem quando tem um estado de choque como eles tiveram agora. Então, na psicologia, a gente tenta não trabalhar com essa ideia de De tempo. prazo, né? Porque aí eu dou uma ideia de, se você em 10 dias não melhorar, então você vai piorar 100%. Não. Pode ser que leve um determinado tempo para mim, para você outro, mas aí vai depender muito das estratégias que você usa para se regular. E dessas estratégias vão te ajudar a retomar a tua rotina ou até modificar a tua rotina para trazer mais saúde, né? É aquela questão da conquista do equilíbrio individual a partir das próprias vivências, da percepção do que está vivendo, do como é que eu consigo lidar com os problemas, como é que eu consigo lidar com os desafios. E é curioso porque a resposta ela vai ser individual, mas ao mesmo tempo tem um coletivo ali esperando o retorno do Uhum. jogador. A torcida está esperando também o retorno porque ele é um jogador de destaque. Então isso também meio que pede para ele uma certa pressa, É entre uma aspas. pressão também, uma certa pressão, né? Sim, e então, tipo, além disso, ainda tem a própria pressão do jogador, que não quer Uhum. deixar de jogar, porque se ele tá ali é porque ele ama o esporte também. Então, É o sustento também, não deixa de ser, sim, né? O trabalho. como é um trabalho, é um sustento, então ele também não pode se ausentar tanto. Por mais que os dirigentes estejam dando esse suporte, não se sabe uma data precisa ao mesmo tempo que dá para. Pode ser que em menos de uma semana ele peça para voltar, pode ser que ele peça um pouco mais de tempo, e vai demandar de muitos aspectos, né? Então, é um tipo de resposta que eu não consigo te dar com precisão, que vai depender de quem está acompanhando ele, né? E se ele tá ou não com esse acompanhamento. O próprio CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes, falou que o seguinte: inicialmente ele vai ficar esses 7 dias fora, mas não sabe depois, né, como é que vai ficar depois. Mas que quando o atleta voltar aos trabalhos no clube, obviamente o clube vai seguir acompanhando, dando esse suporte psicológico, porque tem esse departamento lá. E aí, Bárbara, eu queria te perguntar o seguinte: a psicologia esportiva, ela tem uma maneira diferente de trabalhar Com a trata outro pessoa, né? público, né? Que no caso é o atleta. Tem uma maneira diferente, que abordagens diferentes a psicologia do esporte trata com atletas. Assim, o que é que diferencia da psicologia para pessoas que não são atletas, por Então, exemplo? vamos lá. Como psicóloga do esporte, eu vou analisar o comportamento esportivo daquela pessoa. Vamos supor que eu comece a trabalhar com a minha. Eu resolvo que eu vá treinar para jogar um determinado esporte eletrônico, que é meu maior nicho de trabalho. E aí eu escolho jogar numa determinada posição
E para essa posição eu tenho que treinar minha atenção, minha concentração e a minha tomada de decisão com uma certa velocidade. Então eu tenho 3 habilidades psicológicas aí a serem treinadas, além das minhas habilidades sociais, porque se for um jogo coletivo, eu tenho que me comunicar bem com a minha equipe. Então só aí eu tenho 4 aspectos psicológicos que estão além da minha vida pessoal. Uhum. Então por isso que a gente fala de analisar o comportamento esportivo daquele atleta. Porque é a ação dele no esporte, a periodização dos campeonatos, o como ele se prepara para essa prática esportiva e como é que ele conquista o alto rendimento dele, vai trazer aspectos a serem trabalhados. Isso são só alguns, tem muitos outros. Tem, por exemplo, alguns atletas que já chegaram para mim com dificuldade de entrar no estado de flow ou de concentração plena. O que é o Fuxar de Flow? É como se fosse uma concentração plena, que Ah, você tá. tá tão concentrado ali que você não sente o tempo passar. Entendi. E aí é uma coisa que a gente vivencia em várias áreas, mas que no esporte é necessário para conseguir fluir também, às vezes, por exemplo, o esporte de contato. Tal hora ele está sentindo uma dor, mas pela adrenalina do momento ele não sente mais aquela dor, ele conseguiu se concentrar, aquele atleta. E aí quando ele sai, volta a dor com o triplo de força, porque baixou a adrenalina, então a resposta corporal à dor vai ser diferente Uhum. da concentração dele voltada para o campo, para a quadra. Então é muito curioso o quanto esses aspectos de esporte eles vão trazer comportamentos específicos para aquele atleta. Algumas pessoas precisam estar um pouco mais agitadas para conseguir entrar nessa concentração. Mas quando você pensa em concentração, você pensa numa pessoa tranquila. Então, não obrigatoriamente uma pessoa concentrada ela vai estar tranquila. Vai depender muito da prática esportiva e da posição que aquele atleta ocupa. Então, por exemplo, pegando o futebol, eles são atletas que estão o tempo inteiro mudando da atenção concentrada para atenção difusa. Ele tem que estar o tempo inteiro vendo como é que ele está jogando e onde a bola tá para ele ver como é que ele vai aproveitar aquele passe de bola para tentar fazer um gol, para evitar que o adversário faça o gol. Então, o tempo inteiro ele está com visão afunilada e visão ampliada. Então, é um movimento que ele também tem que fazer. Ele não pode estar só com visão ampliada, porque na hora que a bola chega no pé dele, ele não pode olhar para a bola. Ele tem que olhar para o caminho que ele vai fazer. Então, são vários treinos ao mesmo tempo. Por isso que, até na iniciação esportiva, é trazido esse fundamento desde criança, para que quando ele chegue no adulto, ele consiga treinar essas outras habilidades, porque, teoricamente, o fundamento ele já conhece. Então, ele já habituou, ele não precisa dar atenção àquilo. Por isso que, dependendo do esporte, primeiro a gente vai ver como é que tá o fundamento, para depois ver como é que a pessoa tá com as outras habilidades. Porque às vezes eu tô errando e é o fundamento. É até uma coisa que o próprio Jordan fala. Todo mundo fala de quantas cestas ele conseguiu converter. Mas ninguém fala das milhões, bilhões, Que ele tentou. trilhões que ele tentou. Para ele aprender a converter numa precisão alta, ele teve que treinar milhares de vezes para ver a precisão da mão, o peso que a bola tinha que ter, aquela questão de todo um controle. É curioso porque, tipo, já viralizou nas redes sociais, por exemplo, um vídeo de um atleta de basquete que reconhece pelo que cada bola que a quadra tá com uma falha técnica. Nossa. Porque ele tem um tanto conhecimento do fundamento do basquete que na hora que ele quica e a bola não tem a mesma resposta, é porque ali Já não percebe tá, que tem algo estranho ali, né? Não tem tá. algo diferente ali na quadra. Então ele já chama a atenção para aquele pedaço da quadra que era curiosamente próximo ao a cesta. Então, tipo, são aspectos que às vezes atrapalham. Isso não passe. A bola quica errado, pronto, ele perdeu a posse de bola. E não foi o kick dele, foi a resposta da quadra. E tem outro detalhe, além desses fundamentos, né, que são assim, fazem parte da vida do jogador, hoje em dia tem muita questão das críticas, além dessa cobrança de você exercer excelentes fundamentos, porque vão originar gols, podem originar classificação, né, vão originar algo que vai Vão impactar em trazer, vai resultados. impactar em resultados, a verdade é essa. Tem outro detalhe também, né, porque hoje, Bárbara, a rede social também, ela é um meio que a gente utiliza muito, eu sou uma que utilizo muito de rede social, né? E assim, até no aspecto comercial falando, mas é um meio onde a gente perde totalmente as pessoas, eu estou me integrando junto com a população, perde totalmente o limite.
É. Sabe? A gente não tem mais um limite. Ah, Denise, mas de forma judicial, tem, se você esculhambar o outro, eu posso lá processar e tudo beleza. Mas Mas é um assim, processo lento. é uma coisa lenta. As pessoas, elas te julgam, as pessoas, elas te apontam, as pessoas, elas te analisam daquilo que aconteceu. As pessoas são muitas opiniões, né? E às Uhum. vezes te ofender, ela acha que tá dando uma opinião, não, é aquela É aquele linha, limiar de eu não, não sei não até que sabe ponto até minha que liberdade ponto, pode ser sabe? exercida. E eu não sei até que ponto isso para um atleta pode ser prejudicial. Como você disse, Bastante. tem gente que, podem falar o que quiser, que eu não tô nem aí. E não, e assim, tá recebendo 100 mil no meu clube, eu posso falar o que eu quiser dele, não é assim, Só É, que né? não, ali sabe? é uma pessoa, como eu falei ontem também, né? Eles são pessoas que merecem respeito. E é curioso porque quando eu trabalhei em alguns times de esporte eletrônico, eu falava, porque, tipo, E eu no acho que esporte esporte eletrônico ainda eletrônico mais, não? é mais imerso ainda É. nessas questões e tem os grupos de chat específico que algumas pessoas da torcida vão até o chat para falar diretamente com os jogadores. E eu falava para os meus jogadores, tentem não acessar determinadas redes sociais. Usem a parte que vai falar com as famílias de vocês, com os amigos de vocês, com pessoas que vão trazer apoio. Porque na hora que teu time perde, tu não vai ficar frustrado porque o time perdeu e vai respeitar. Não, tem gente que se vê no direito de diante de perder ou de um empate, de algo que não converta uma pontuação maior, de ir lá cobrar pro atleta, pro jogador, como se dependesse só daquele atleta. Ah, não, o time não ganhou porque você jogou errado. Nenhum time coletivo ele se constrói ou se destrói por causa de um erro. Sempre é um jogo Realmente. coletivo, então a responsabilidade é compartilhada. Então é injusto, no mínimo, eu dizer que a culpa de uma vitória é minha ou de uma derrota. É compartilhado, e se é compartilhado, eu não posso apontar dedo. Não posso dizer, não, a Cris errou o passe e a gente não conseguiu converter. Eu tenho que entender que nós três estamos em um time. É. E se é um time, tem que cada um fazer sua parte para a gente construir o que a gente quiser. Seja qual for o objetivo ali. Seja o passe para converter no futebol, seja cada estratégia para converter no esporte eletrônico. Mas a gente fala em conversões, em pequenos passos, porque o resultado ele não depende do tempo de jogo. O resultado ele é o total de tudo que foi feito ali. Não é só, em 5 minutos eu vou fazer isso, em 10 eu vou fazer aquilo. Não, mas sim no Porque conjunto, num todo, né? exatamente, é o que vai ser construído naquele tempo todo de execução do esporte que vai trazer um resultado. Ou não, E a né? gente não consegue controlar as pessoas, né? Porque eu acho que vai muito além da cultura, educação, não sei, índole, É não tudo sei. isso junto, né? Em É. Sim. questão de índole, de cultura, de educação, as pessoas perderam, a maioria das pessoas, assim, perderam o limite mesmo de chegar numa postagem. E assim, é, a postagem do Thiago Galhardo, que para mim foi muito corajosa, como você mesmo já falou aqui, Denise, é, tem gente lá apoiando, tem gente criticando, e assim, outras pessoas que estão passando por problemas semelhantes vão ler aquilo, aí vão se sentir mal Sim. também, né? E aí, Bárbara, eu queria que você me falasse sobre a importância do Thiago Galhardo ter exposto isso. Podia ter dito qualquer outra coisa, né, É. Denise? Ou Assim, então ter podia guardado, ter né? guardado, Sim. enfim. Qual a importância de um jogador de futebol, que é de um time de Série A, do Thiago Galhardo, que é um Que cara que emite tem opinião, que né? sempre emite muita opinião, é um cara que fala bastante com a torcida, né? Tá É. sempre ali nas redes sociais também. Qual a importância dele ter exposto isso para que outros jogadores também vejam ali a possibilidade de também conversar mais sobre o assunto, ou não necessariamente publicamente, mas de chegar ao departamento de psicologia do seu Do time, clube né? e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda e tal. Como você enxerga isso nesse ponto? É muito importante porque um atleta na posição dele, com a visibilidade que ele tem, falar sobre isso, enaltece uma área que era para ser mais valorizada. Porque é uma área que, como a gente já falou, tem poucos times que têm, de fato, psicólogos ali. E é curioso porque quando acontece um caso desse é que a gente chama a atenção para a psicologia do esporte. Uhum. E aí eu Que é uma tava coisa que não era falando. pra ser, né? Assim, Exato, mas quando a pessoa grita, é que, olha, agora nós vamos falar sobre esse assunto, né? exato. E a gente estava até falando aqui nos bastidores, tipo, tem poucas graduações, por exemplo, que tem a disciplina de psicologia do esporte. Então, como é que eu quero que o time contrate se às vezes eu tenho
a possibilidade de um contrato, mas eu não tenho alguém capacitado para estar ali. Uhum. Então, é importante a gente lembrar que essas falas, elas vão trazer uma visibilidade, vão mostrar, às vezes, uma área que não é vista nem pelo estudante. Uhum. Eu sou, além de títulos já falados aqui, eu estou coordenando a Comissão de Psicologia do Esporte do CRP11, que é o CRP aqui do Ceará. E lá na comissão eu consegui ter contato com diferentes áreas de atuação da psicologia do esporte, que eu cheguei pelo meu nicho e eu fui descobrindo outros nichos. E eu fui descobrindo outros profissionais, mas uma coisa é comum na fala de todos nós. A gente muitas vezes não teve na graduação e teve que ir atrás em outro canto. Inclusive, vocês entrevistaram Tássia Ramos e ela trouxe a fala dela que Uhum. para ela fazer a especialização dela, ela precisou fazer em São Paulo. E ainda não temos curso de formação presencial no aspecto especialização. Temos curso de formação, desculpa, mas não no aspecto especialização. Às vezes, mestrado e doutorado, a gente tem que tentar um projeto para áreas do esporte, no sentido de ir no departamento de educação física, para tentar, no de fisioterapia, para Uhum. ver um tema ali que se encaixe também na psicologia do esporte, para a gente tentar fazer esse movimento de chamar a atenção para o esporte, né? E aí, quando um atleta desse, ele chama a atenção, ele fala, gente, eu sou um ser humano, eu vou também pedir ajuda. Porque na hora que você vai e admite que você está tendo um problema, você está falando que por um tempo você se silenciou, às vezes, pode ser que não seja o caso dele, mas geralmente você silencia por um tempo e aquele problema meio que explode. E quando explode, eu vou ter que chamar ajuda. Porque se fosse um trauma no meu braço, eu ia pedir para um traumatologista olhar, eu não ia tentar Sim. remendar em casa. Então, por que quando é saúde mental a gente vai para outros aspectos para só então ir atrás da saúde mental? Foram três coisas muito importantes, assim, na decisão do Galhardo, né, pelas questões internas dele. Ele aceitar o problema, pedir ajuda, que são coisas muito difíceis, né? E admitir para a sociedade. Isso, e expor isso para a sociedade. Eu acho que foram três coisas muito importantes, assim, que é um exemplo que ele dá. Encoraja também outras Isso, pessoas, né? exatamente. Acaba sendo um serviço público Um aquilo ali dele serviço, é. dizer, olha, gente, vamos pedir ajuda, estou frágil, porque atleta também tem as suas Sim, fragilidades, né? Não é um todo super-homem. ser humano, Pois né, tem é. momentos de fragilidade e é importante tentar prestar atenção se esses momentos estão constantes ou não. Porque a terapia, ela vai auxiliar. E a psicoterapia no esporte, a gente vai focar muito mais na prática esportiva e nos aspectos esportivos. Mas para aquele ser humano, ele conseguir o alto rendimento, às vezes eu vou ter que falar com o pai e a mãe daquele atleta. Às vezes eu vou ter que ajudar o atleta a falar com o técnico dele, porque o jeito que o técnico tá falando, tá fazendo ele ficar desmotivado. Então, a psicologia do esporte, ela vai muito além do só na quadra. É muito mais bastidor. Só que outro dado também que é muito curioso é que geralmente a gente é chamado quando acontece um problema. É. Ai, sei lá, meus atletas vão ter que competir amanhã. Tu pode vir aqui, Bárbara, Fazer um fazer um milagre. milagre hoje? É. Aí vai lá, o bombeiro fazer um milagre. E às vezes até a gente vai, mas numa espécie de conscientização. Não dizer, ó, é essa a minha fala que vai fazer diferença para amanhã. Não. Essa minha fala vai ser uma semente para quem tiver mais aberto a viver essa situação, começar a pensar sobre. Porque eu, como analista do comportamento, eu falo muito que o nosso pensamento, ele traz muita resposta. Porque o que a gente pensa, a gente naturaliza e a gente executa. Então, o fato de você parar para pensar sobre já é uma diferença. Tu nunca parou para pensar no que tu tá fazendo. E agora tu começou a pensar. Entendi. Então, já tá começando a semear ali uma mudança. Porque tu tá partindo de, tá, eu tô fazendo isso, mas eu não quero continuar. Tá, como é que eu vou modificar isso? O que é que eu vou botar nesse lugar? Ou como eu vou modificar essa coisa que eu tô fazendo? E é muito importante você lembrar disso. O potencial de mudança, ele tem que partir de você. Eu não vou mudar porque a minha amiga pediu, porque meu irmão pediu, porque meu técnico pediu. Se a mudança vem de fora, dificilmente ela se instaura, porque ela não se sustenta. Quando eu mudo por mim,
Eu tenho motivos, as pessoas vieram, me falaram aspectos, e com esses aspectos eu ganhei motivos para me mudar. É diferente. E tem outra força. E Sim. tende a ser mais permanente, porque é o que eu quero fazer. E, Bárbara, assim, como identificar? A gente está falando muito a questão do atleta, você é psicóloga do esporte, e os clubes, boa parte deles estão tendo esse olhar especial, e isso é muito bacana, principalmente nas categorias de base, a gente vê muito Sim. Uhum. hoje. Isso é muito bom, porque a criança vai ali, às vezes com a situação financeira difícil da família, né, periferia, tá tendo um espaço em um clube e começa a crescer, tem aquela habilidade no futebol e cresce. Mas assim, por exemplo, quem está em casa, não só falando que é atleta, mas tentando sair um pouquinho, assim, não só, não tirando que o nosso foco é esporte, mas assim, hoje em dia a gente vê muitas e muitas famílias sofrendo essa questão da ansiedade, né? E não tem idade, Não, né? não tem. Não tem. E muitos pais preocupados, né, com os filhos, ou estão iniciando nessa vida do esporte, ou às vezes não. Então, como identificar? Tem como identificar? Porque a gente escuta casos de adolescentes que chegaram até a cometer suicídio, né? Fizeram a situação que o ápice, né? Chegaram numa situação difícil. Então, assim, tem como os pais que estão nos acompanhando agora, volto a falar, que não são só atletas que estão envolvidos no esporte, mas assim, os filhos, identificar um tipo de comportamento, chegar, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Não é, meu filho está triste porque voltou da escola assim, meu filho está triste porque aconteceu isso. Como os pais podem? Porque às vezes sentem essa dificuldade, às vezes é difícil o pai identificar. E Sim. às vezes quando vai ver já está numa situação bem grave, E na né? correria também acaba não É, dando Uhum. para dar a- tanto suporte. Mas geralmente psicólogo faz muita coisa, é, né? Eu faço atendimento infantil e quando eu vou conversar com os pais, eu trago essa importância de você tentar conversar com aquela criança, tentar conhecer a sua criança. Porque na hora que você tenta conhecer a sua criança ou adolescente, na hora que ele tem uma mudança ali, em algum momento vai ficar visível. E às vezes, infelizmente, pela correria, você acaba vendo só na hora que ele tá naquele máximo pedido de ajuda. Você não consegue ir na prevenção. E como é uma emoção, muitas vezes vai ter respostas diferentes. Mas às vezes o que eu culpo o amiguinho daquele comportamento diferente, às vezes eu posso só perguntar como é que ele tá. E não falar, não anda com esse amiguinho que é ele que tá fazendo você ficar assim. E às vezes não, é uma emoção ali que tá em destaque que o amiguinho tá ajudando a trazer. Que o amiguinho deu coragem para aquele adolescente ou aquela criança falar. Então é tentar estar atento aos comportamentos desse dessa pessoa em desenvolvimento, é lembrar que ele está em desenvolvimento. E como desenvolvimento tem desafios fisiológicos, tem desafios sociais. Então é lembrar que a gente vai lidar com os desafios de formas diferentes. Então quando a criança vem chorando que brigou com um amigo e acha que nunca mais vai fazer amizade com ele, porque, tipo, sei lá, criança de 3 anos, brigou com um amigo, acho que não vai ser amigo nunca mais. Aí chega no É. outro dia, melhores amigos de novo. Como é que você vai lidar com isso? Ah, não, é besteira. Não, não é besteira. Pra ele é o mundinho dele que explodiu. Então, como é que eu vou falar? Não, teu mundinho tá assim, eu te entendo, todo mundo fica triste às vezes. Mas se você conversar com seu amigo, pegando o exemplo dessa briga, se você conversar com seu amigo, será que você não volta? E é tentar, pela conversa, entender essa pessoa. E se for uma pessoa muito fechada, já ir atrás de um psicólogo, já ir atrás de um neuro, já ir atrás de um pediatra, para tentar ver na ciência uma, uma motivação ali. Porque às vezes é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada e fica mais difícil de conversar. Mas se você minimamente buscar uma ajuda profissional, você vai entender, tá? Não, essa criança ela tá ok, não precisa, porque não é todo mundo que precisa de psicoterapia. Mas Uhum. muitas vezes a gente dá sinais, pequenos sinais, bem discretos, antes de dar sinais mais escandalosos de pedido de ajuda, de vários extremos, né? Então é importante tentar ouvir aquela criança, não trazer a sua vivência para ela. Mas se for trazer, trazer num aspecto de acolhimento. Eu entendo que você brigou com seu amigo, eu entendo que você tá assim. Principalmente adolescente também. Tende a, não, já sou quase adulto, então eu vou fazer o e que as eu coisas se quiser da minha potencializam, vida. né? Assim. Exato. E É. esses potenciais, às vezes, não são bem negociados. E aí, às vezes, é uma criança que cresceu conversando, virou adolescente e se afastou. Mas o que será que você falou para afastar? Porque quem fala geralmente esquece, mas quem escuta, Hum, grava. grave, tem razão.
Realmente, viu? Hum. Bárbara, voltando aqui um pouco ao assunto do Fortaleza, Hum. existe algum protocolo, alguma base dentro da psicologia esportiva? Porque, assim, a gente sabe, o Galhardo publicamente falou da situação dele, né? Mas provavelmente alguns outros atletas, ou todos, enfim, como você falou, cada atleta, cada pessoa recebe as situações de maneiras diferentes, né? Uhum. E aí a gente não está falando de rendimento, o cara tá mal, e aí vamos trabalhar a mente dele para ver se ele melhora. A gente está falando de uma situação de segurança pública que colocou em perigo real a vida dos jogadores. Existe algum protocolo dentro da psicologia esportiva para trabalhar em grupo isso? Existe alguma. Situações dessa forma, né? De Isso aflito, de. aconteceu, né? Ocorreu isso aqui, e agora? O que é que pode ser feito nesse sentido, com o grupo? Mesmo o jogador não tendo chegado ali individualmente, eu não estou Uhum. bem, mas provavelmente alguns pensam sobre isso, Sim. enfim. E partir do profissional, né, Cris? Porque às É, vezes o jogador tem uma certa resistência. A gente sim, já conversou com algumas psicólogas de clubes, né? E elas falam sobre isso. Como você começou a nossa fala falando, eu não sou maluco, vou para é, psicóloga porque eu não sou doida, né? Exato. O que eles têm na cabeça, boa parte das pessoas, é essa história, né? Então, assim, tem uma certa resistência. Então, assim, acho que tem que partir do profissional de puxar aquele atleta, né? pois Para não é. perder aquele atleta, Pois né? é, mas aí é o que eu quero saber também, né? Na perspectiva de grupo, o que é que um clube pode fazer nesse sentido, já que não tá, É, já que não estamos tratando de rendimento não diretamente, Sim, né? sim, sim. é. Mas da questão de segurança pública, enfim, perigo real de Essa vida. questão de quase saúde pública mesmo, Isso, É, a né? isso. saúde pública. E aí, são protocolos que variam de ação de profissional para profissional, Uhum, mas geralmente eles se baseiam primeiro no acolhimento, tipo, vamos supor, eu pego só aqueles atletas do ônibus que estavam no uhum. ônibus e vou conversar com eles como é que eles viveram a situação. Se algum quer ter uma conversa mais particular, provavelmente vai ter Só uma uma coisinha, sala. desculpa, bem rapidinho, só para não perder um raciocínio. Voltar ao mesmo assunto é uma forma de ajudar também? Depende de como é que eles estão percebendo o assunto. E aí eu vou tentar, tipo, trazendo um exemplo como se fosse eu. Eu vou tentar ver com aqueles atletas como é que eles aceitam ou não falar sobre aquele assunto. Sabendo que o que falarem comigo vai ser um trabalho sigiloso. Então, tipo, a gente vai explanar em outros aspectos, se eles quiserem, o que eles quiserem. Mas na hora que eles vêm para mim, na hora que eles trazem, eu vou acolher as demandas que eles me trouxerem. Agora, provavelmente, alguns medos de andar de ônibus, medos de viagens mais longas, medo Voltar ao de estado de Pernambuco, como né? é que vai ser se voltar ao estado de Pernambuco, que foi o local, medo de ver se o policiamento vai ser o suficiente. Aí já ficam várias questões aí só nesse pequeno exemplo. E como é que essas pessoas vão lidar com o medo, que é uma emoção de proteção? Eu tô querendo me proteger, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir trabalhar e faz parte do meu trabalho ir nesses locais e nesses estados e jogar. Principalmente Série A, né, que vai para vários Viaja muito. espaços do país. Então, na hora que você entende, tá, vai ser toda viagem que vai me gerar essa sensação, ou eu posso ir já desensibilizando isso e pensar, tá, quantas viagens aconteceu isso? Uma. Então, será que eu tenho que enxergar isso como um Um grande padrão. monstro, um padrão, ou foi uma coisa pontual? Porque aí eu vou tentar trabalhar nos atletas a ideia de foi pontual, ao mesmo tempo que a gente não está protegido de nada. Então, é uma bolha que foi quebrada ali, que estava todo mundo em segurança. Uma falsa sensação de segurança que a gente tem quando vai se deslocar mesmo. E quando a gente, por exemplo, quando a gente sofre um assalto, aquela região do assalto vira o pior lugar do Vira. mundo. Então, tipo, é como se tivesse sido isso. Também foi um crime, também foi um atentado. E aí você fica naquela situação, não, ali é o pior. Mas será que é só ali que tem? Será que se eu for para aquele outro canto ali não vai ter? E aí fica essa sensação. Mas como é que eu vou lidar com isso? Eu vou trabalhar nessa regulação de emoções. Porque é parte do meu trabalho viajar, então eu vou ter que desensibilizar se eu tiver medo de avião, tenho que desensibilizar se eu adquirir medo de andar de ônibus. Porque às vezes eles andam de ônibus até na capital mesmo, Uhum, saindo do Uhum. sim. clube para ir para o Castelão, por exemplo. Será que eles vão estar de boa para fazer isso? E aí, como é que eu vou sentir isso? Conversando com eles.
De novo, ouvindo aquela pessoa. Porque não tem muito o que trabalhar se a gente não ouvir o atleta. É muito fácil eu falar, eu trazer 10 mil livros e falar, não, a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí, com tantas sessões, vai estar todo mundo feliz. Não, eu não tenho como trabalhar com isso. Trabalho assim, Eu né? tenho que primeiro ouvir esse atleta e saber o que é que ele traz para mim de demanda. O que é que ele tá sentindo. Porque na hora que eu falo, ó, eu tô te ouvindo, me fala o que tu tá sentindo, é diferente do trouxe esse protocolo, respondam. Uhum. Trouxe esse teste, respondam. Porque às vezes é tão rígido que vai ter que ir pro teste, para avaliação psicológica, para biofeedback e para outros aspectos. Por isso que eu falei, varia conforme o profissional. Então, a gente sempre tenta partir, enquanto psicólogos do esporte, do acolhimento. Os atletas mais tímidos também têm uma certa dificuldade, né? Por Porque isso, boa parte são tímidos, né? sim. Boa parte é tímida. E por isso o movimento, né? Ah, não quer falar no coletivo? Vamos marcar uma hora ali para conversa mais reservada. Geralmente tem esse espaço mais reservado, quando não tem um cantinho ali no espaço lá, sei lá, pega um cantinho da arquibancada para conversar, sabe? E aí vai ouvindo aquelas pessoas, vendo o que é que aquelas pessoas estão demandando, o que é que elas estão te pedindo de ajuda. Porque é muito fácil falar, não, todo jogador faz isso. Mas as pessoas não são Nossa, um robô que vai sempre estar encaixado naquela caixinha. Então, na hora que eu lembro que eu estou trabalhando com um ser humano e eu tento humanizar também os torcedores, porque a torcida é o 12º jogador, né? É o complemento ali do time. Eles têm que estar dando apoio, mas será que esse apoio ele se remete é o também na suficiente cobrança? também, né? É. Será que para a torcida cobrar é uma forma de apoio? Também tem esse aspecto. Será que a torcida vai deixar algum psicólogo do esporte conversar com eles? Da importância da atuação deles, ao mesmo tempo que eles têm que lembrar que eles têm que respeitar? É um limiar muito pequeno. Você vai para um jogo, a torcida tem muitos gritos de xingamentos. Por que não tem gritos de festa? É de, sei lá, duas cantigas em relação a enaltecer o próprio time, 52 para xingar o time adversário, para xingar o juiz, para xingar alguém. Por que a gente tem que expor essa frustração assim? Por que a gente não pode acolher todo mundo? Por que não pode trazer respeito? Por que a gente geralmente joga a nossa frustração nos atletas? Porque na hora que a gente erra, a gente não quer que aponte o dedo. Mas quando é o outro, é fácil apontar. Por que o outro eu posso apontar o dedo e pra mim não, eu não quero? Se eu não quero que faça comigo, você tende a tentar responder e respeitar quando fizer com o outro. Mas um comportamento inadequado não justifica outro. Mas na hora que eu entendo o impacto que o meu comportamento vai gerar no outro, eu tendo a ser mais solícito, ou deveria ser. Porque eu já sei que impacta. E é curioso que a gente falou um pouco antes sobre o aspecto de torcidas nas redes. Uhum. A internet surgiu muito com aquela fala de é um meio sem... quase que sem leis, Sem né? dono, É, né? Terra Internet sem sem lei, dono. sem dono, sem lei. Então, tipo, tem muita gente que ainda tem esse pensamento. Mas hoje tem E hoje várias não é leis. assim, né? É. Hoje se tem várias leis até para respaldar, por exemplo, se você compra uma determinada coisa virtualmente, você tem uma regra ali a ser cumprida, tanto pela loja quanto por você. Então é entender que os meios virtuais são também terras com leis. E na hora que eu entendo isso, eu tendo também a regular mais o meu comportamento, do mesmo jeito que eu não ia chegar na casa de alguém e bater na porta e xingar, eu não posso ir lá na rede social de alguém e xingar ele. É verdade. Porque é muito fácil eu pegar meu celular e apertar. É, né? Não tem ninguém ali. Opa, tem tá ninguém, errado. São aqueles discursos dos invisíveis, né? Os invisíveis que têm força, né? Bárbara, falando um pouco aí do entorno desses atletas, a gente viu, né, o Diário do Nordeste Jogado até deu também, fez uma notinha sobre isso, os funcionários do Fortaleza, né, prestaram solidariedade, o pessoal que ficou aqui, apoio, né, o né? apoio a toda a equipe, a todo mundo que viajou, colocaram uma faixa lá, né? Qual a importância desse entorno para não só lá dentro do próprio clube, mas também da família, dos Processo de amigos, recuperação, né? isso, nesse Sim. processo de recuperação desses atletas. É o que eles mais vão precisar, né? Acolhimento,
reforçamento, apoio, porque eles passaram por uma situação traumática. O que é que você quer depois de uma situação ruim? Você quer um abraço de alguém que você confia. Então, quando vem o pessoal que também trabalha contigo, porque eles passam todo dia pelo porteiro, eles passam todo dia Uhum. pelos zeladores, tem o pessoal da limpeza, que todo mundo ali está contribuindo para o time e está conseguindo fazer o que faz. Né? Eles contribuem positivamente para o trabalho, eles só não vão até o campo. Mas eles são parte da equipe. Então, na hora que a gente entende que esse posicionamento deles também é legal, que também é um abraço aos jogadores, é muito bacana de ver que isso está sendo feito de forma espontânea, não precisou alguém falar para eles fazerem. Uhum. Eles enxergaram o potencial disso e fizeram. E tem psicólogas lá dentro, tem equipe multi lá dentro que também teve essa sensibilidade, talvez, de trazer essas ideias, né? Então, tipo, como time formador, o Fortaleza, ele tem aspectos ali a cumprir, como uma equipe multi para a categoria de base, por exemplo. Então, é a hora que você vai entendendo que esses profissionais que às vezes estão na base, eles também podem dar algumas sugestões de intervenções como essa para o time principal. E aí você vai entendendo o quanto esses pequenos detalhes, esses gestos de carinho, eles são importantes e são valiosos, né? É como se os funcionários falassem que estão reforçando, ó, a gente não estava com Nós vocês, estamos mas a aqui, gente está né? aqui. Tenham o nosso abraço. A gente entende que foi uma situação ruim, sabe? E é muito bacana ver isso, porque é mais uma vez uma humanização. Seres humanos apoiando seres humanos. Apesar do esporte, apesar do Uhum. espetáculo, tem todo um bastidor ali que faz tudo isso fluir. Vocês não iam conseguir estar aqui se não tivesse um bastidor cuidando de áudio, de vídeo, de várias questões. Então, muitas vezes a gente fala só do holofote e esquece do bastidor. Uhum. Então, por isso que é importante ter essa visão mais ampliada. Ter essa visão do atleta e da família. Ter essa visão mais Global, né? De global tudo, das né? situações. Muito bacana, gente. Nós estamos aqui batendo papo com a Bárbara Dotti, que ela é psicóloga do esporte. A gente voltou à tona trazendo a situação que aconteceu com Fortaleza, do atentado e os reflexos disso, né? E é importante a gente falar que estamos também no aguardo, como jornalistas, para divulgar em relação aos envolvidos desse atentado. Não é a primeira vez que isso acontece, mas que seja um basta. Então, essa movimentação que Fortaleza está fazendo é com esse intuito também de minimizar. E a Bárbara traz aqui um assunto muito bacana que é voltado à saúde mental e que a gente possa trazer sempre esse assunto, né, Bárbara? Principalmente nos atletas. Você disse que trabalha com atletas de gamers, né? De esportes De eletrônicos. esportes eletrônicos. Não sei se há uma. A Cris falou muito da questão de como tratar com atleta A, atleta B, você comentou sobre essa diferença. Mas, assim, a Portar Games, esportes eletrônicos, já direto ali na internet, se você há um cuidado maior com eles. O cuidado é com todos, né, Sim, gente? Eu não sim. posso nem de falar quem merece ou não, mas assim, se há um tratamento especializado, porque ali eles estão muito Muito mais mais imersos. expostos Sim, sim. do que qualquer outro, né? Exatamente. A média de quanto? De idade é quanto, assim, desses atletas? Varia de 18 a 35, É. 37 anos. Adultos e adolescentes e É, adultos, né? tem alguns menores, de 14 a 16, assim, 18. Vai depender muito do tipo de esporte Que eletrônico, chama muito né? jovens, né, desse esporte. Exato. E fora que é um hobby que começa como um hobby, assim como as pessoas vão, sei lá, bater um rachinha, tem gente que vai jogar esportes eletrônicos. Então É. vai jogar um LOLzinho, vai jogar um Valorant. E aí tô aqui jogando com os meus amigos, tal hora eu ganhei um ranking que eu consigo me destacar. E às vezes um time me chama ou eu vou lá e vou para uma peneira de time, assim como tem peneira no futebol, em qualquer Acontece outros. semelhante, é? Situação. Sim, e tem olheiros, tem várias Ah, é? questões assim É? como outros esportes. E inclusive é o único esporte que durante a pandemia ele não parou. É. Então isso chamou muitos atletas também para o esporte eletrônico, porque eles gostam de competir, então era uma outra forma de se manter em competição. E durante a pandemia a ansiedade aumentou, né, também. Sim, A sim, gente porque a tem. gente ficou no meio de um monte de incertezas, né? E a ansiedade é a nossa emoção de planejamento. Como é que eu vou planejar se eu tenho mais incertezas do que respostas?
né? E aí a gente entra em outros É. contextos mais amplos. É complicado e você fica assim, né, na cabeça e vai buscando algumas respostas. Não sei se o motivo dessa ansiedade maior, né, com os atletas, conosco, se a gente fala sobre a pandemia, não sei se ela aumentou mais ou é a gente que está falando mais sobre esse assunto, Acho que os dois, ou né? são pouco atletas, são dos dois, pessoas que estão talvez. expondo mais sobre isso, né? Porque a gente Também. não escutava muito falar sobre. Eu nunca tinha visto um atleta expor dessa forma que estava sofrendo, assim. A Só gente a Baus, né? Falando de Sim, futebol. também, a gente estava conversando sobre isso, né? A Antes de começar a Simone a gente gravação. viu, né? Que trouxe Isso, à Exato. tona isso, isso no meio de uma exatamente. Olimpíada. Não, exato. E imagina o peso dela. Ah, ela já vai conquistar o ouro, gente. E a melhor Ela do ainda mundo, nem né? tinha Assim, mas ido. assim, você vê a responsabilidade da mulher, a melhor do mundo, e ela Sim, abriu o coração e disse: eu preciso parar. exato. E o peso também da fala sobre ela, não sei se vocês chegaram a ver um pouco antes da fala dela, era: ah, ela já vai chegar no número X de ouros. Gente, ela ainda nem subiu para competir. Como é que ela já ganhou? Beleza, ela é a melhor. Mas e se alguém for tão bom quanto ou melhor? É. Não é porque ela se destacou por muitos anos que outras pessoas não podem se destacar. Isso também acaba afastando pessoas do esporte. Porque se já tem a melhor, por que que eu vou disputar um segundo, um terceiro lugar? E na hora que ela enxerga a necessidade de pausar, todo mundo fica: como assim tu vai pausar com o ouro na mão? Como se ela já tivesse a medalha independente do que ela fizesse. E não é assim, é um esporte. Ela tem que praticar o esporte, ela tem que desempenhar bem o papel dela, porque ela podia muito bem ter feito o papel dela e ter errado em algum momento. E aí ia ganhar um prata, não ia estar tão apta assim pro ouro. E aí não é questão de tirar o mérito dela, mas é entender que os outros também estão ali dando o seu melhor. Então, na hora que eu já digo que o ouro é dela, eu tô tirando dos outros a possibilidade de conquistar. Porque ela já veio como se tivesse o ouro com o nome dela. Não é assim que funciona. Olimpíada é uma competição. Então, se é uma competição, tem que ser enxergada como tal. É importante não cantar vitória antes do tempo. Principalmente no esporte eletrônico, a gente brinca que basta um segundo para custar uma vitória. Então, você tem que ir até o último segundo. Você tem que estar atento e com estratégias prontas até o último segundo, até o último homem, para tentar fazer aquela situação ser convertida de acordo com o planejamento, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer o máximo com o planejamento. Não está no nosso controle o resultado, mas a gente pode dar o melhor para tentar conquistar esse resultado. A gente estava conversando antes aqui da gravação, né? Tentando, acho que aqui na redação, se não me engano, a Marta, enfim, a gente estava tentando lembrar de algum outro atleta que É. tivesse exposto, assim, a condição de saúde mental, essa questão, e aí a Bárbara lembrou do Richarlison no futebol, né? Do Sim. Richarlison, Ele né? Que falou Ele que- recentemente expôs falou. a situação dele no aspecto opção, né? Sim, que ele Sim. tinha a psicóloga do esporte dele, Ele porque ele tinha- quis pagar, né? Pois É. é, e aí eu queria te perguntar, Bárbara, se você enxerga no futebol, e aí eu cito futebol porque assim, é o esporte mais popular do país, enfim, mas se você enxerga no futebol como o esporte que mais tem algum. E aí, gente, tá? São pessoas, tem toda uma construção social, enfim. O esporte que mais tem preconceito com relação à psicologia do esporte, aquela. Uma resistência, né? É uma resistência, sabe? Sim, de fato, aí a gente vem para o aspecto construção de homem, né? O ser humano, enquanto se construiu, era o homem que era o provedor. Se o homem era o provedor, ele não podia pedir ajuda. Ele tinha que se virar para ser o provedor, para dar o melhor dele, independente do que ele tivesse. E hoje ainda se vê algumas famílias Uhum. fazendo isso com os seus homens. E aí, na hora que a gente vê que no futebol, o futebol que a gente mais fala é o masculino, Sim. a gente entende porque que também a gente está falando de resistência. Porque a saúde do homem ainda é uma resistência. Infelizmente, na hora que a gente vai para Novembro Azul, fala-se muito mais sobre higiene do que sobre exame e autocuidado. E muitos homens enxergam, por exemplo, o exame para o Novembro Azul como se fosse quase que um põe em xeque a própria Que sexualidade. é o exame É. de câncer para Próstata. detectar câncer de Da próstata, né, próstata, gente? isso. Então, tipo, na hora que você entende que vai ser uma resposta social de uma construção masculina, porque é um esporte com grande maioria masculino ainda, que infelizmente a gente ainda não dá tanta visibilidade ao feminino,
a gente vai entendendo por que que tem essa resposta de resistência. Por Uhum. que que eles não podem admitir que eles querem ajuda ou simplesmente eles querem performar ainda melhor, né? Tanto que uma das maiores pesquisadoras da psicologia do esporte é a Kátia Rubio. E ela, até eu fiz uma pergunta para a Kis ali no bastidor. Ela fala muito sobre olimpismo. Tu já pensou o que é que tu quer fazer daqui a 4 anos? Como é que tu planeja a tua vida em 4 anos? É. Não, eu não. Atleta olímpico não tem opção. É. Ele tem que tentar controlar É. a vida dele durante 4 anos. E é uma coisa que a gente não imagina. Mas na hora que tá lá o atleta na TV, eu quero medalha de ouro pro Brasil. Mas eu tô É. lá apoiando o atleta, às vezes é o atleta do meu estado. Só apoia Eu nas vou lá, Olimpíadas. pois é. E às vezes eles fazem treinos, por exemplo, no CFO. Quantos treinos a gente vai lá como torcida para apoiar? Não para rir. Porque recentemente viralizou uma espécie de campeonato entre profissionais, só que de outras áreas que não futebol. Assim como tem pelada de jogo de grandes nomes do YouTube, essas coisas assim. Algumas mulheres se reuniram e fizeram uma espécie de pelada delas. E aí, um dos vídeos viralizou porque a goleira meio que fingiu defender a bola completamente fora do gol. E se você for ver os comentários que tem sobre o vídeo, são absurdos. Só que eles nem tentaram entender o contexto. Eram mulheres jogando futebol, então tinha que ter uma piada, tinha que ter um comentário negativo. E até a moça que fez o gol, ela comenta nesse vídeo em questão que ali era uma brincadeira que as meninas tinham feito porque ela é cantora, ela não joga futebol e tentaram facilitar o gol dela porque queriam ver ela fazendo um gol. Então a goleira saiu do gol Teve propositalmente. todo um contexto É. na situação, né? Mas como era um jogo feminino, pode ter piada. Só pode levar a sério se for vôlei, porque vôlei é esporte feminino. A mulher, quando vai para o esporte masculino, já tem questões ali a serem faladas sobre ela. Por que ela não pode só participar porque ela gosta de jogar futebol? O papo bem bacana aqui com a Bárbara, se a gente pudesse, hein? Pois é. Esticava aqui, minha gente, porque é sempre bom a gente voltar a trazer esses assuntos. Eu digo voltar a trazer porque durante a semana inteira no programa diário, no Jogada, Primeiro Tempo, no Diário do Nordeste, a gente veio trazendo esse assunto e a gente volta aqui no Elas no Esporte trazendo esse assunto. Bárbara, muito esclarecedor. Eu acredito que quem nos acompanhou aqui no nosso YouTube, na nossa TV, na nossa rádio, enriqueceu também com esses assuntos. Eu acho que serve até de um alerta, Com né, para quem certeza. está em casa, para quem que nunca procurou um tratamento especializado, de uma terapia, não precisa estar doente, não precisa, né, Exato. tá Pode ser por sentindo, autoconhecimento, pode né? ser para autoconhecimento e quando você se conhece, eu acho que consegue enxergar as coisas de Melhor forma, né, na hora de tomar decisões. tomar Porque eu decisões. sei por que que eu quero tomar aquela decisão, é pelo menos o que eu almejo com aquela decisão. Por mais que eu não sei o que eu vou conquistar com aquela decisão. Mas eu imagino que eu vou conquistar determinada coisa, se eu sei onde Verdade. eu tô pisando. Se eu não me conheço, eu vou só levando a maré Para e ver às o que é que dá. vezes não dá no local que eu quero. É verdade. Muito obrigada, viu, Bárbara, por esse Obrigada papo aqui também. com a gente. Você é show de bola. Adorei, Cris. A mulher deu uma aula, né? Deu uma aula aqui de saúde mental pra gente. Pois é. Obrigada, Bárbara. Muito Obrigada legal. Valeu. também. Muito bom, gente. Esse foi o nosso Elas no Esporte. A gente reforça que você pode acompanhar esse episódio no YouTube Jogada, você pode acompanhar também aqui na TV Diário, na Rádio Verdes Mares, em tudo que você quiser. E aproveita, pegue o link do YouTube, ó, coloca naquele grupo da família que é cheio de gente. Sim. Aí você, quando tiver uma confusão, fuxico, aí você vai e coloca o grupo, pá! Aí você vai e Já chama a ajuda. atenção pra Já outra chama a coisa. atenção para outra coisa, ainda ajuda a gente no engajamento com conteúdo bacana. Um cheiro, viu, meus amigos? Esse foi o Elas no Esporte e até a próxima. Tchau.